Bom, muito obrigado aí pela presença de todos aí, mais uma vez. Vamos iniciar mais um ciclo aí de treinamento semanal nosso. Bem-vindo aí o Murilo, que está começando hoje também. Começou essa semana aqui no Manhattan, em Campinas. É o primeiro treinamento aí dele. Seja bem-vindo. E hoje, pessoal, a gente tem uma novidade, né? Já comentei ali algumas outras vezes que a gente que está em andamento essa mudança no Manhattan, mas hoje o nosso treinamento vai ser capitaneado pelo Arthur Ferreira. Ele é um coaching e a nossa ideia, tá? A gente tem visto cada vez mais as pessoas buscando esses treinamentos diferenciados, né? Reconstrução do seu mindset e outras coisas, tudo que envolve da gente poder colocar a nossa cabeça no lugar, extrair o melhor de nós mesmos, né? A gente tem muitas informações, muitas coisas que a gente vivencia e acabam tirando a gente da rota correta na nossa vida, né? Isso em vários aspectos, né? Nossa vida pessoal, né? Familiar, amorosa, financeira, profissional, isso impacta a gente em todos os lugares, né? O Rafael mesmo recentemente fez um curso nesse sentido, ele gostou bastante, está muito motivado desde que fez o curso, esse curso. Mais recentemente, a minha esposa também fez um curso nesse sentido, gostou bastante, está muito motivada, profissionalmente, mentalmente, assim, até me impressiona. Então, agora, a gente achou muito bacana se a gente, de alguma maneira, conseguisse oferecer isso para vocês. Então, por conta disso, o Arthur foi contratado, e aí ele vai fazer parte permanente, se todo mundo gostar aí depois do primeiro ciclo, de nossa etapa de onboarding dos novos assessores. Todo mundo que quiser participar, pode participar, obviamente, né? Então, ele dividiu basicamente em 6 etapas esse ciclo de treinamento dele. Hoje ele vai fazer, acho que, uma apresentação geral ali para todo mundo e vai falar sobre a primeira etapa, mas depois no final a gente faz uma avaliação, vou perguntar para todos vocês o que vocês acharam, etc. Mas são 6 etapas ali que a gente ainda vai ter pela frente para poder fazer essa análise. Os treinamentos, né, eu diria aí de mindset, entre outras coisas, a informação vai estar dada, né? Nós temos que ter abertura para poder usar isso a nosso favor. Porque qualquer coisa na vida que a gente vai fazer e a gente se sente obrigado e já estamos cheios de, sei lá, preconceitos e não estamos dispostos a fazer ajustes, vai ser simplesmente alguns minutos chatos que vocês vão passar nessa semana. Vão passar hoje e vão passar nas outras etapas desse ciclo. Então, não vai servir para nada na vida de quem não tiver abertura. Agora, algumas pessoas fazem cursos como esses e mudam sua vida inteira, né? Então, por quê? No final das contas, elas estavam dispostas, né, a fazerem ajustes e aí sim poderem usufruir o lado bom desse tipo de encontro com coaches, né? Então, essa é a ideia. Eu espero que todo mundo ali se esforce, tenha a mente aberta, consiga extrair bastante do conhecimento e as habilidades do Arthur. A gente conversou com vários coachings diferentes, 5 ou 6 coachings diferentes, até a gente chegar no Arthur, porque ele estava mais disposto, inclusive, a poder fazer uma coisa ajustada ao trabalho do assessor de investimentos. Então, ele já teve várias reuniões comigo antes para entender bastante do que se tratava e aí poder oferecer uma coisa mais pessoal possível ali para todos. Então, Arthur, a bola está com você e quem tiver ali, quiser ir tendo perguntas aí no meio do caminho, pode ficar à vontade. Arthur, a bola está com você. Beleza, Eduardo, obrigado. Obrigado, pessoal, tudo bom? Boa tarde para vocês. Gostaria de agradecer muito a confiança aí do Eduardo e toda a equipe da Manhattan, né, por essa oportunidade de fazer esse trabalho. Realmente esse assunto hoje em dia está muito em alta, né, a questão de mindset e mudança do nosso comportamento, extrair o melhor que a gente tem para a nossa vida, tanto profissional quanto pessoal.
Eu sempre costumo falar para as pessoas que muita gente fala assim, poxa, eu tenho a minha vida pessoal, tenho a minha vida profissional, e na verdade isso não existe. A gente tem apenas uma vida e é com ela que a gente tem que desdobrar de todos os lados, né? Se a gente é uma pessoa na nossa empresa, a gente é a mesma pessoa em casa. Então não adianta eu ser inconsistente, eu querer ser um ótimo profissional, na empresa tratar todo mundo bem, eu tentar fazer o meu melhor e chegar em casa, às vezes eu não ser aquela pessoa que a minha esposa espera, aquela pessoa que meu filho espera. Então esse trabalho de mindset hoje, mindset na tradução da palavra mesmo, é a nossa configuração da nossa mente, é a forma com que a gente pensa. Então, a pedido do Eduardo, né, da equipe Manhattan, um trabalho bem moldado para o assessor de investimento. Eu montei as 6 aulas para tentar fazer esse trabalho. É lógico que em apenas 6 aulas, vai dar um pouco menos de 6 horas aí de trabalho, a gente não consegue explanar tudo que a gente poderia explanar sobre isso. Então, para vocês terem ideia, são cursos que talvez você demorarem mais de 7 dias, aí, mais de 10 horas por dia de treinamento para você conseguir ter uma ideia de como tudo isso funciona. Então vou tentar trazer para vocês de forma resumida algumas ferramentas que para aquelas pessoas que realmente querem utilizar essas ferramentas vão poder sim extrair o melhor de si, o melhor da sua vida e da sua profissão. Então vocês vão ver que eu vou falar muito sobre a respeito de... vou passar algumas tarefas para vocês pensarem. Lógico que eu não tenho como ficar extraindo o que cada um está fazendo. É diferente quando eu faço uma sessão do self-coaching, faço um coaching específico para uma pessoa, aí sim eu consigo analisar pessoa a pessoa. Aqui no caso eu vou passar diversas ferramentas para vocês e cada um de vocês pode utilizar isso. Então são várias coisas que vocês vão refletir, vão ver no mundo ao redor de vocês, na sua casa, na sua empresa, como é que isso impacta ou aquelas pessoas que vocês sabem que pensam dessa maneira ou de outra maneira, tá? Então eu vou passar aqui para mostrar a tela do meu computador, para abrir aqui o PowerPoint, para vocês conseguirem acompanhar e seguir um pouco melhor, né, os slides, tá? Para não ficar apenas eu falando aqui. Primeiramente, o mindset nada mais é do que a nossa forma de pensar e agir, né? Não somente pensar, mas a forma com que a gente reage, né, a tudo aquilo que acontece. E isso, nossa mente ela é formada desde quando a gente é muito jovem, desde quando a gente é bebê. Então, basicamente, uma denominação que eu sempre gosto de dar para as pessoas, né, que acaba impactando muita gente, é que no mundo a gente tem basicamente uma das classificações, 2 tipos de pessoas, apenas 2 tipos de pessoas. A gente tem as pessoas que pensam e as pessoas que fazem. E aí geralmente eu gosto de causar o suspense perguntando, pô, qual número de pessoas vocês acham que tem a maioria, né, na população do mundo? Qual vocês acham que é a maioria? As pessoas que pensam ou as pessoas que fazem? E aí aqui nesse próximo slide vocês já conseguem ter essa resposta, né? Que é apenas 3% das pessoas do mundo pensam, 97% das pessoas do mundo fazem. E quando eu passo esse slide, quando eu falo esse tipo de coisa, muita gente fala assim, pô, mas não é ao contrário? Será que na maioria das pessoas pensa e o restante faz? E na verdade não. Qual a grande diferença entre esses 2 tipos de pessoas? Basicamente, de uma forma bem resumida. As pessoas que pensam, elas geralmente não agem por impulso. Elas param para pensar sobre determinada ação, sobre qual é a melhor ação para cada circunstância da vida dela. Ela sempre procura qual é a melhor solução, qual é a melhor forma de abordar aquele ponto. Ela sempre quer saber o motivo, o porquê das coisas, por que é que aquilo acontece, por que é que aquilo é daquela maneira. Ela sempre está interessada em saber esses motivos. Já as pessoas que fazem, elas geralmente 97% das pessoas do mundo, elas simplesmente agem no impulso. Elas veem uma determinada ação, recebem uma determinada ordem e vão para realizar aquela ordem. Elas simplesmente vão lá e fazem, elas não param para pensar por que elas estão realizando aquela ação, o que motiva, elas não se interessam em saber realmente por que é que precisa ser feito. Um exemplo que eu dou para vocês entenderem se eu pensar aqui, se a gente está numa reunião, todo mundo aqui na mesma sala, e eu aponto a mão para uma das pessoas e falo assim, olha, pega um copo d'água para mim lá na recepção. A pessoa que faz, ela simplesmente levanta, vai até a recepção, pega um copo d'água e traz para mim. Se fosse uma pessoa que pensa, quando eu passo essa mesma ordem para a pessoa que pensa, eu falo, olha, vai lá e pega um copo d'água para mim. Essa pessoa ela vai parar e pensar sobre aquela ação que eu acabei de pedir. Pô, pegar um copo d'água. E ela vai me perguntar, Arthur, você quer a água natural ou a água gelada? Você quer a água do filtro ou a água da torneira?
mas você quer essa água para você lavar a mão ou para você beber? Você quer essa água agora ou no final da reunião? Você quer, só você quer água ou mais alguém da sala quer água? Isso para vocês entenderem como que apenas um pequeno percentual da população ele tem esse dinamismo de realmente pensar em quantas decisões estão envolvidas em apenas uma ação, que seria apenas pegar um copo d'água. A maioria das pessoas simplesmente levanta e faz, executa aquilo que foi mandado. E aí é comum, vocês vão se identificar, pessoas, familiares, colegas, amigos do trabalho, vocês vão ver aquelas pessoas que simplesmente vão falar assim pra mim, pô, Arthur, mas eu simplesmente fui lá e peguei o copo d'água. Eu falo, pô, mas por que você não trouxe água mais gelada? Não, mas você não falou um copo d'água? Tá aqui o copo d'água. Pô, mas por que você não trouxe também um copo de água pro restante das pessoas que estão aqui na sala de reunião? Mas você falou pra você pediu um copo d'água. Eu fui lá e peguei um copo d'água pra você. Você pediu, ninguém mais pediu. Mas eu não sabia que eu teria que trazer para todo mundo. E aí, esse é exatamente o perfil clássico da pessoa que simplesmente faz. Ela executa a ação e não para pensar qual é a melhor maneira. Será que talvez eu não poderia instalar então um bebedouro aqui na sala de reunião? Será que eu não poderia contratar uma secretária para servir água periodicamente? Qual a melhor forma de eu poder trazer a água para todo mundo numa bandeja, com um copo, com uma jarra? Esse é o perfil da pessoa que pensa. E aí, a pessoa que pensa e ainda tem o perfil empreendedor, ela vai pensar em outras formas ainda mais além. E as pessoas que fazem simplesmente vão executar aquela ação, vai passar no final do dia, ela não sabe por que ela executou a ação e ela nem sempre, às vezes, vai lembrar de todas as ações que ela realizou durante o dia. Em uma outra classificação, que a gente tem por outro autor, ele classifica que existem outros dois tipos de pessoas. É semelhante à classificação anterior, mas a gente entende primeiramente que a gente tem um perfil de pessoas, que é aquela pessoa que tem a mentalidade fixa, né, o mindset fixo, a pessoa tem a forma de pensar fixa, que ela não aceita muitas mudanças, ela não pensa em muitas mudanças, ela não pensa que é possível mudar, que ela precisa mudar. Então é o tipo de, como essas frases que a gente tem aqui no slide. Eu sou assim, eu cresci assim, as coisas são assim mesmo. É difícil para todo mundo. Eu não sou o único. Não adianta eu tentar mudar. Para que eu vou tentar me esforçar tanto se tudo vai levar para o mesmo caminho? Ah, mas para aquela outra pessoa é fácil. Ele teve outra criação, ele já nasceu rico. Ou, no caso, às vezes a gente julga, pô, mas para ela é fácil, para ela é mulher. Para você é fácil, para você tá em Campinas, né? Ah, pô, mas você tá num escritório bom, os seus patrões te elogiam. Pô, mas você tem uma equipe boa, você tem as ferramentas boas. Então, essas são a classificação principal, são para vocês conseguirem entender e enxergar as pessoas que estão ao seu redor, que têm esse tipo de mentalidade fixa. Ou mesmo se você já utilizou alguma dessas frases no seu dia a dia, você consegue entender que isso é uma forma de pensar fixa. As pessoas que têm mentalidade fixa, elas acreditam, né, que ou você nasce inteligente ou você nasce burro. Não tem uma transição. Não tem como você nascer burro e você ficar inteligente. Não tem como você nascer de uma forma e você se esforçar para mudar. Quando ele vê uma pessoa de sucesso, quando ele vê uma pessoa que é muito boa naquilo que ela faz, ela fala, poxa, mas para você é fácil, né? Você tem o dom daquilo. Pô, mas para você é simples, você teve ajuda para isso, você conseguiu aquilo porque tiveram pessoas que te ajudaram para alcançar esse objetivo. Ele terceiriza, ele não acredita que aquilo é para ele. Ele acredita que ele nasceu pobre e ele vai morrer pobre. Eu nasci sem condição financeira, eu vou morrer sem condição financeira. Eu nasci sem estudo, sem conhecimento, eu vou morrer sem estudo, sem conhecimento. Essas pessoas que têm a mentalidade fixa, elas têm muito medo do fracasso. Elas têm muito medo de serem julgadas, elas têm muito medo do que as outras pessoas vão pensar de mim. Pô, mas eu vou fazer isso. Será que as pessoas vão achar que eu estou sendo que eu tô sendo idôneo? Pô, mas eu vou fazer isso. Será que as pessoas, o que elas vão achar de mim se eu for com uma roupa dessa, se eu for com um carro desse? Mas e se eu entrar naquela escola, o que as pessoas vão dizer de mim se eu for atrás daquele diploma, atrás daquele curso? Eles ficam sempre preocupados, têm medo do julgamento alheio. Isso é um ponto principal que denomina se você tem uma mentalidade fixa.
Aqui não existe certo e errado, a gente apenas está dando uma classificação para que todo mundo entenda as diferentes formas de pensar. E eu vou listar essas duas hoje para vocês. Então, se de um lado a gente tem as pessoas que têm a mentalidade fixa, do outro a gente tem basicamente o oposto, as pessoas que têm a mentalidade de crescimento. As pessoas de mentalidade de crescimento, elas pensam assim, o que eu posso fazer para melhorar? Tudo pode mudar e a qualquer momento. Ele aceita isso, aceita que tudo pode mudar e em qualquer momento aquilo vai mudar e vai ser diferente. Se está difícil hoje, se ele está enfrentando algum tipo de desafio hoje, ele não se deixa vencer, ele não se deixa abater, ele simplesmente acredita que ele vai vencer, que ele vai aprender e que aquilo que ele passa de dificuldade hoje, amanhã vai ser mais fácil. Amanhã ele vai encontrar uma outra forma de evitar aquele problema, de contornar esse problema. Ele sempre enxerga uma luz, ele sempre tem esperança. A pessoa de mentalidade de crescimento se esforça bem hoje, né? Porque ele sabe que amanhã vai ser mais fácil. E ele sempre pensa, se alguém conseguiu, eu também consigo. Eu posso alcançar meu sonho. Eu sou capaz, eu consigo. Se alguém já foi lá, eu também posso chegar lá. Até mesmo, existe o exemplo que a gente sempre fala a respeito de, pega o Michael Jordan, por exemplo. O cara foi um cara muito bom no basquete, ele foi muito bom naquilo que ele fez. Mas ele fala que nem sempre foi bom. Ele errou muitas cestas, ele errou muitos passes, ele tomou vários dribles, ele sofreu demais para conseguir... Oi. Se você puder voltar ao que você falou nos últimos 20 segundos aí, porque pelo menos para mim aqui ficou mudo aqui tuas informações. Se puder repetir o que você falou nos últimos segundos. Beleza. Então, assim, a pessoa que tem a mentalidade... Deixa eu só fazer uma pergunta aí. Esses estudos, essas conclusões foram feitas através do quê? De estudos, é isso? Sim, diversos autores. Psicólogos, etc., psiquiatras, sei lá, e aí fizeram essa avaliação, é isso? Exatamente. No final da apresentação eu vou passar 3 indicações de livros que citam os autores e as fontes de todos os estudos. Tá bom. Tá? Beleza. Então, assim, a pessoa de mentalidade de crescimento, o ponto principal é que ele sempre acredita que, se ele se esforçar, ele pode alcançar os objetivos dele. Ele sabe que o que ele passa de dificuldade hoje, amanhã ele pode vencer, amanhã ele pode se tornar algo mais fácil. A princípio, né, a gente olhando assim, fala, pô, parece algo muito abstrato. E aí eu dou sempre o exemplo pega um Michael Jordan. Ele foi muito bom naquilo que ele fez, ele foi muito bom no esporte que ele se dedicou. Ele acabou sendo um renome no esporte, dentro do basquete. Mas ele fala, sempre fui bom nisso, eu nunca fui 100% bom naquilo. Eu passei por muitas dificuldades para mim alcançar os resultados que eu tive, eu passei por muitas dificuldades para mim alcançar aquilo que eu alcancei. E se ele simplesmente deixasse abater pelas dificuldades que ele enfrentou, ele não teria ido mais longe. Mas a dedicação faz com que ele consiga realizar aquilo com excelência. Então, as pessoas que têm a mentalidade de crescimento, elas acreditam que a prática é que leva à maestria. O fato de ele fazer constantemente, várias vezes a mesma coisa, se dedicando e buscando, ele vai conseguir resultados positivos naquilo. Uma característica das crianças que acabam tendo essa mentalidade de crescimento, é que os estudos comprovam que elas recebem mais elogios, elas recebem mais estímulos positivos. Eu vou comentar daqui a pouco também, no próximo slide, explicar para vocês a respeito de crenças limitantes, onde fica um pouco mais claro essa denominação da onde veio essa nossa forma de pensar. Quando é que a gente teve uma transição entre uma possível mentalidade fixa e uma possível mentalidade de crescimento? Ou por que que umas pessoas têm a mentalidade de crescimento e por que que outras pessoas têm a mentalidade fixa? Concluindo esse slide, né, as pessoas de mentalidade de crescimento, elas não aceitam o fracasso. Elas acabam sempre tendo uma autoestima muito elevada. Elas sempre acreditam que são capazes, acreditam que podem fazer algo diferente. E elas sempre buscam a forma de fazer algo de forma melhor, né? Então, comparado com aquele primeiro slide que eu passei para vocês, das pessoas que pensam, comparado com as pessoas que fazem, é mais ou menos isso. As pessoas de crescimento, elas não simplesmente fazem, elas se questionam por que é que deve ser feito, qual a melhor maneira de executar aquilo.
E aí acaba se tornando obstinada pelo seu objetivo, obstinada pela meta que ela está buscando. Aqui é o que eu comento a respeito da educação, né? Por que é que a gente passa a pensar nas coisas dessa maneira? Então, eu sempre pergunto para as pessoas, para cada um refletir em si. Quais são as frases que você mais ouvia quando você era criança? Pensando a respeito de dinheiro, educação, saúde, né? Então, por exemplo, essas são as frases que eu mais ouço nas palestras e treinamentos que eu faço, né? Quando eu pergunto para as pessoas quais são as frases que vocês recebiam dos seus pais, dos seus tios, das pessoas próximas de você, quais eram as frases que você mais ouvia quando o assunto era, por exemplo, o dinheiro, né? Sou pobre, mas sou limpinho, dinheiro é sujo, só os ricos não são pessoas boas, né? Ou isso não é para nós, filho, dinheiro não dá em árvore, não sonhe tão alto que você pode cair, se você ficar sonhando grande, você cai, depois você se machuca, o tombo é maior se você estiver lá em cima. Coisas nesse sentido e frases que parecem tão inconsciente, ficam gravadas no nosso subconsciente de forma com que trave o nosso comportamento durante uma vida. Eu cheguei a trabalhar com pessoa que ela nunca se deu bem com escada, nunca gostou de uma casa 2 andares ou morar em um apartamento. E ela sempre acreditou que ela tinha medo de altura. E passado um tempo a gente trabalhando e tal, ela chegou a fazer alguns tratamentos com um psicólogo, psiquiatra, para poder buscar da onde vinha aquele ponto. E aí a gente chegou à conclusão de que a gente buscou no histórico, essa pessoa ela passou por um trauma muito grande quando era jovem, que ela foi subir na escada e o pai falou, não sobe a escada, não vai subir a escada que você vai cair, não vai subir a escada que você vai cair. Quando essa criança foi subir a escada, realmente ela caiu, bateu a cabeça, teve que dar ponto, tudo tal. Aquilo se tornou um trauma tão grande, ela não lembrava mais que aquilo havia sido passado. Mas ela começou a acreditar que a escada era perigosa, que ela não deveria ir para nada que fosse alto. Então tudo aquilo que o pai dela falava passou a ser verdade na cabeça dela. Então todas as crenças que o pai dela tinha, todas as crenças que o pai dela passou, para ela passaram a ser verdade. Então às vezes se ela conseguia ganhar muito dinheiro, talvez ela gastava aquele dinheiro, ela encontrava uma forma de gastar aquele dinheiro porque ela acreditava que ela não poderia ter muito dinheiro, que o pai dela falou que ela não poderia sonhar muito, que ela não poderia ter muito dinheiro, porque dinheiro não é bom, né? Dinheiro não é legal. A gente nunca vai poder ser algo que a gente menospreza, algo que a gente ignora. Se eu detesto determinada coisa, eu nunca vou querer ser aquela coisa. E às vezes não é o que você quer, é o que os seus pais, o que a sua família te ensinou a acreditar que é certo ou que é errado, né? Por exemplo, a gente tem aí exemplos, né? Por exemplo, eu coloco aí na última frase, seu burro, incompetente, fracassado. Será que você não escutava isso de alguém? Será que você não tem alguém na família que acaba escutando isso a todo momento? Por exemplo, um padrão clássico, as pessoas saem de casa cedo para trabalhar, passa o dia inteiro trabalhando, volta para casa estressado, cansado, chega lá, o filho vem para querer brincar, para querer abraçar, ou querer fazer alguma coisa, você senta na frente da televisão, começa a assistir um canal de televisão, a criança vai querer brincar ali na frente da televisão, para querer chamar sua atenção, porque ela quer sua atenção. E aí você naquele momento de total descontrole e estresse fala assim, mas criança incompetente, não mexe na estante, não mexe na estante, se você mexer nesse vaso você vai derrubar, vai cair. E aí o que vai acontecer? Consequentemente a criança vai lá e mexe na estante, porque ela não entende a palavra negativa, mexe na estante, cai o vaso, cai, quebra, machuca, e você fala assim, pô, mas criança incompetente, não falei pra você que seu burro, não falei que você ia cair, que não era pra você mexer aí? Parece algo tão simples, parece algo tão pequeno, mas falado para uma criança, aquilo impacta de tal forma que aquela criança, ela passa a acreditar que ela não deve tentar, que ela não deve tentar chamar atenção, que ela não deve tentar fazer nada, ela não deve buscar novos desafios, porque senão ela vai se machucar, ela vai ser punida e ela vai errar, porque ela realmente é burra, ela é incompetente, ela é fracassada. Quando essa pessoa cresce, ela cresce com uma autoestima muito baixa, ela não quer chamar atenção, às vezes, de um patrão, dos colegas de trabalho, ou mesmo na escola, ela não vai querer se destacar, ela não vai querer ser um dos melhores. Não é porque ela não quer, é porque ela foi moldada àquilo. Aquilo está enraizado no subconsciente dessa criança ou desse adulto hoje. E às vezes o motivo pelo qual ele não consegue alcançar algum objetivo é simplesmente por uma trava que aconteceu lá atrás, lá no passado.
Então, como é que os seus pais lidavam com você e com a profissão deles? Será que chegava às vezes aquele domingo à tarde, domingo à noite, e ele ficava feliz? Poxa, que bom, amanhã é segunda-feira, eu vou acordar cedo, vou ir trabalhar. Ou será que às vezes ele criticava, ele não gostava? Poxa, que saco, que merda, amanhã vou ter que ir lá, vou trabalhar. Ou ele criticava o patrão, falou, pô, achava ruim que o patrão dele tinha dinheiro, que o patrão dele às vezes tinha trocado de carro, que ele não se conformava com a evolução de alguma outra pessoa, ou não? Será que ele te ensinou desde pequeno a admirar as pessoas que fazem o bem, admirar as pessoas que têm uma situação melhor que a sua, a torcer para que elas prosperem cada vez mais? Então, a forma com que a gente é resultado da forma com que a gente foi criado, tá? E aí, um outro detalhe muito importante, que é o que molda o nosso mindset e também acaba sendo tema para muitas pessoas que refletem muito a respeito desse slide, é com quem você convive. Existem vários estudos também que apontam e comprovam de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, cada um começa a fazer a sua análise aí, quem são as pessoas com quem vocês mais andam, com quem são as pessoas com quem você mais está junto. Será que essas pessoas que estão à sua volta, elas estão alinhadas com aquilo que você realmente quer? Ou será que você simplesmente está com elas porque elas são pessoas que já estão ali, porque você já estudou junto com elas, ou porque você já está trabalhando junto com elas e tal? As ações que essas pessoas denotam, aquilo que essas pessoas fazem, geralmente está ligado com as coisas que você faz. Então eu coloco esse exemplo aqui para ficar gravado na cabeça de cada um. Se você cresceu ouvindo rock, você vai buscar ter amigos que têm o mesmo gosto que você, que também gostam de rock, que têm uma afinidade com essa música. Você vai procurar sair às vezes para um fim de semana, ou viajar, para ir a algum show de rock, ou conhecer outras pessoas que estão nesse mesmo ambiente, que vão se vestir da mesma forma que você, que vão ter esse mesmo gosto que você. Então você se fecha exatamente em meio às pessoas que têm gostos semelhantes àquilo que você acostumou a ter. Não necessariamente você gostava de rock, mas você foi acostumado a ouvir aquela música, aquilo passou a ser verdade para você. Aquilo passou a ser algo confortável, você se habituou com aquele som, com aquele timbre. E aí você passou a acreditar que aquilo é a sua verdade, aquilo é uma música boa. Talvez seus pais, as pessoas que estavam ao seu lado, elas te moldaram a gostar daquilo e você, para você não tentar fazer algo diferente, né? Para você não denotar... Arthur. Oi? Fala, Eduardo. Pelo menos aqui para mim, também nos últimos ficou intermitente aqui nos últimos segundos, eu não escutei o que você falou. Acho que deve ter acontecido com todos aí também. Tá, beleza. Nos últimos 20 segundos aí. Beleza. Então vamos lá. Se acaso você cresceu em um ambiente convivendo com algumas pessoas, essas pessoas te moldam a gostar, a buscar ações neste mesmo sentido. Então, não necessariamente a música que você gosta é o que você realmente gosta, mas é aquilo que você foi acostumado a gostar, é aquilo que você foi moldado a achar que é algo interessante. Foi moldado a acreditar que aquilo é o ideal, aquilo é o confortável. Você não quer parecer diferente daquele grupinho. Então você não vai falar, poxa, eu não gosto dessa música. Pô, eu não quero ser dessa forma. Porque você quer aprovação social. As pessoas buscam essa aprovação social e têm o medo de ser excluído desse grupinho. E por isso você acaba se moldando a essas pessoas com quem você mais convive. Então, se você começar a frequentar uma outra roda de amigos em um outro ambiente com outras circunstâncias, talvez você passe a se influenciar em outros locais com outras pessoas, pensando de uma forma diferente e dando a oportunidade de pensar de forma diferente. Se você tem apenas a mentalidade fixa, você não se dá essa oportunidade, porque você acha que você está certo, é assim mesmo, o rock é a melhor música do mundo, é isso mesmo, e eu não quero escutar nada. Poxa, vamos para um show gospel? Não, eu não vou, porque eu não gosto, porque essa música é horrível, isso é péssimo.
Você simplesmente está com a cabeça fechada para não aceitar a realidade ou o gosto, a percepção de uma outra pessoa. Você está julgando sem antes realmente comprovar se aquilo realmente é bom ou é ruim para você. Então, procure pensar quem são as pessoas com quem você mais convive, quem são as 5 pessoas com quem você mais convive, né? Será que você, elas têm aquilo que você gostaria de ter? Será que você está alinhado com os objetivos que essas pessoas têm? Porque esse é o caminho que você está trilhando. São essas pessoas que moldam quem você é, os resultados que você vai ter, está atrelado às coisas que você faz e às coisas que você conversa em meio a essas 5 pessoas. E aí faz mais um ponto de reflexão. Você está satisfeito com os seus resultados? Você está satisfeito com aquilo que você tem, com aquilo que você alcançou hoje? Ou quem são as pessoas que têm o resultado que você gostaria de ter? Se você ainda não atingiu os resultados que você tem, se você não alcançou ainda todos os resultados e as metas que você tem hoje, quem são as pessoas que hoje têm os resultados que você gostaria de ter? Você tem ideia de quem são? São exatamente essas pessoas com quem você convive hoje? São exatamente essas pessoas com quem você mais convive? Lembre sempre, a gente nunca vai poder ser algo que a gente despreza. Então, se você despreza um determinado tipo de ação, um determinado tipo de atitude, você nunca vai ser igual àquilo, tá? Então, se a forma com que você pensar a respeito de determinadas pessoas pode moldar aonde você pode chegar. E aí, quando a gente fala a respeito disso, a respeito das formas de pensar, poxa, Arthur, tem a forma de as pessoas que pensam, existem as pessoas que fazem. Existem as pessoas que têm o perfil da mentalidade fixa e existem as pessoas que têm a mentalidade de crescimento. Pô, e aí, Arthur, a partir do que eu vi na sua apresentação, do que eu vi nesses slides, eu descobri que eu tenho a mentalidade fixa. Eu descobri que eu sou uma pessoa que faz. Como é que eu faço para mudar? Será que é simples eu conseguir executar essa mudança? O primeiro passo é você entender que é possível mudar, se você quiser. Se você entender que você quer mudar, é possível, mas não é fácil. E por que é tão difícil você mudar a sua realidade? Eu vou listar para vocês 10 motivos que mostram para vocês por que é tão difícil para você mudar os seus hábitos, mudar a sua crença. O primeiro grande motivo é que a gente sempre espera a vontade de mudar chegar. Então não é simplesmente você assistir essa palestra e você acha que você vai, não, vou mudar. Você espera chegar aquela vontade. Não, mas quando, daqui a pouco vai me dar vontade, eu vou chegar no momento certo e vai me dar vontade de mudar. A gente sempre busca uma recompensa imediata. A gente quer a mudança imediata. Então vão ter pessoas que vão terminar essa palestra, vão terminar essa apresentação e já acham que, agora eu sei dominar minha forma de pensar, meu mindset e eu já vou tomar uma atitude diferente. Infelizmente não é assim. Se a gente pensar, as pessoas que querem ter uma alimentação saudável, a pessoa que às vezes quer praticar um exercício físico, a pessoa que quer ter um conhecimento mais avançado, uma pós-graduação, algo assim, a gente, quando você se matricula na escola, quando a pessoa se matricula na academia, quando ela vai lá e paga um nutricionista, ela quer o resultado imediato. Mas as coisas não são assim. A mudança requer tempo, requer maturidade. Eu preciso tomar a decisão todos os dias para que eu realmente alcance o objetivo que eu quero, tá? Então, é muito difícil você mudar de uma hora para outra, porque você quer logo o resultado, você quer aquilo de imediato. O segundo ponto que faz ser difícil a gente mudar é que a gente às vezes pensa grande demais. Você coloca o objetivo no máximo. Então, se o seu objetivo é, às vezes, perder peso, poxa, eu quero perder 50 quilos, 40 quilos, você coloca um objetivo muito alto. Então, se você quer fazer, às vezes, uma dieta, se você quer fazer um regime, regrar a alimentação, fazer exercício físico, ou se você quer acumular um patrimônio e você colocar exatamente o valor macro, é muito difícil que você desanima. Fala, nossa, mas 30 quilos é muita coisa. Eu vou demorar muito tempo para mim conseguir. Montar uma carteira de 200 milhões, nossa, vai demorar muito tempo, é muito difícil, estou muito longe disso ainda. Então, se você colocar que o seu sonho, que o seu objetivo é muito grande, você realmente desestimula de querer mudar seus hábitos, de mudar as suas ações para alcançar aquele objetivo. Mas,
Se você começar a quebrar o seu grande objetivo em pequenos pedacinhos, você vai conseguir construir um passo a passo. Se você está começando do zero, como assessor, então o seu objetivo tem que ser o primeiro milhão. Depois o seu objetivo para ser os 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões, para daí você poder chegar na sua carteira final do seu objetivo macro. Quais são os pequenos objetivos que você vai ter, as suas pequenas metas, para você poder alcançar o seu objetivo maior? E não pensar direto em um objetivo maior. Essa é a segunda forma que torna difícil a gente mudar os nossos hábitos. O terceiro ponto é quando a gente não reconhece os gatilhos dos nossos hábitos. Todos os nossos hábitos, eles têm alguns gatilhos. Por exemplo, você levanta de manhã e você vai tomar um banho e escovar os dentes. Você vai passar um café. Então, você tem os gatilhos que te levam a executar essas ações. Se você quer, por exemplo, começar a praticar exercício físico de manhã, você tem que encontrar um gatilho que te faça executar essa nova ação. Porque talvez você tocou seu despertador. Você vai lá e clica no soneca uma vez, dorme mais 5 minutos. Clica no soneca mais uma vez, dorme mais 5 minutos. E aí na terceira vez que toca o seu despertador, aí sim, você levanta e vai lá escovar os dentes, tomar banho, para executar a sua ação. Quando você faz isso, você já começou seguindo o seu cronograma do seu hábito, é o seu hábito natural. Você não parou para pensar em nenhuma das ações. Você simplesmente foi executando ao natural. Para mudar um hábito, você precisa mudar esse gatilho. Talvez para você, então, praticar um exercício físico, você precisa talvez, primeiro você mudar o que é que te desperta aquilo. Talvez mudar a música do seu celular, talvez você mudar o seu celular de lugar, trocar o seu despertador, ou talvez você mudar o lado da cama que você dorme, ou você mudar a ordem, o lugar onde você pisa, para você pisar em um tapete diferente, que você pisa e você, poxa, mas por que eu estou pisando nesse tapete? O que é isso? Poxa, eu coloquei esse tapete para me lembrar que eu preciso fazer exercício físico, que eu preciso fazer determinada ação. Só assim a gente muda os nossos hábitos. Eu preciso mudar o gatilho. Se às vezes você continua mantendo o mesmo gatilho, dificilmente você vai conseguir mudar seu hábito, né? Tem até um estudo, um dos livros aí que eu vou citar para vocês depois no final, ele mostra as pessoas que querem parar de fumar. Se ela continua utilizando o mesmo gatilho constantemente, ela não vai parar esse vício, porque ela não muda o hábito, porque ela tem a vontade de fumar quando ela vai tomar um cafezinho e vai confraternizar, trocar uma ideia com os amigos. Aquele é o gatilho que faz ela ter vontade de fumar. Pessoas que só fumam quando bebem. Isso eu estou falando como exemplo para ficar gravado para vocês, porque é algo simples para vocês lembrarem, mas para todas as nossas ações, quando você vai tomar banho, tem duas torneiras lá, torneira quente e fria. Você que escolhe se você quer tomar o banho quente ou se você quer tomar o banho frio. É a sua decisão. Mas você geralmente age simplesmente no automático. Liga a torneira quente, uma voltinha do frio e entra debaixo do chuveiro e está tudo bem. Se você mudar o gatilho que te leva ao chuveiro, você muda a sua forma de pensar. Aí depois, outra forma que torna muito difícil a gente mudar os nossos hábitos, que torna muito difícil a gente mudar a nossa forma de pensar, é o auto-engano. Porque é muito mais fácil a gente mudar uma crença do que mudar um comportamento. O comportamento é aquilo que a gente faz. A crença é apenas no que a gente acredita. Então se eu falar para vocês, vamos começar um regime. Quando? Vamos começar na segunda-feira. Por quê? Porque o comportamento você tem que mudar já. Mas você dizer que você acredita que você vai começar o regime na segunda-feira é mais fácil para você falar. É mais fácil você acreditar que você vai conseguir depois. Então a gente se engana, a gente se auto-sabota. E aí a gente não alcança os nossos objetivos. A gente não consegue mudar as ações que a gente gostaria. A gente muda a nossa crença para se manter no mesmo lugar. Então eu acredito que, nossa, mas eu defini um projeto muito difícil. Eu coloquei lá que eu preciso captar 100 milhões até dezembro. Mas é um projeto muito difícil. Não vai dar certo em fazer, eu vou colocar a meta só de 20 milhões, 50 milhões. Ele coloca uma meta menor para que ele consiga alcançar o resultado. E não colocar uma meta grande para ele não se frustrar de não realizar. Então isso é o auto-engano, isso é a autossabotagem. Eu não tento fazer a total mudança porque eu simplesmente coloco uma crença menor para que seja mais fácil eu ficar bem.
eu acreditar que eu alcancei, eu fiz o objetivo que eu deveria. O outro ponto é quando a gente terceiriza a culpa de todos os problemas. Isso é muito comum. A gente, geralmente, ao invés de você resolver os problemas, você terceiriza o problema. E aí você não assume o controle da sua própria vida. Então você assume, mas o fulano conseguiu aquela meta, mas ele conseguiu, mas também ele está em tal cidade, lá na cidade é melhor, é muito mais fácil, lá já tem estrutura. O outro conseguiu, mas também ele já tem carteira de clientes, ele já tinha feito, já tinha tal. E o outro, mas ele conseguiu, porque ele já tinha feito um outro curso lá, tal, ele fez tal coisa, para ele é muito mais fácil. E aí eu sempre acredito que para o outro é mais fácil, para o outro é melhor, para o outro é mais simples. Eu não penso naquilo que eu posso fazer para mudar, aquilo que eu posso fazer para realmente conseguir, para realmente alcançar o meu objetivo, alcançar aquilo que eu quero. Eu quero mudar, eu tenho que tomar decisão. Eu é que tenho que tomar as rédeas da minha vida e fazer de uma forma que eu busque os resultados. E não simplesmente fazer por fazer e dizer que a culpa de tudo que acontece é do outro. A culpa é da empresa, a culpa é do outro colega, a culpa é da filial. O clássico das pessoas é sempre encontrar um culpado para o problema e não assumir a responsabilidade sobre ele. Hoje em dia, outro ponto que é muito comum é o fato da gente não ter mais foco. Tá? Então, a ausência de foco. Então, você às vezes quer mudar, mas você não sabe o que é que você vai mudar. Que atitude você vai tomar para fazer essa mudança? Então a gente tem hoje, tem WhatsApp, tem Facebook, Instagram, tem todas as mídias sociais, mais e-mail que a gente tem para responder, telefone tocando, cliente ligando. E aí você define. Eu vou definir algumas prioridades que eu vou cumprir hoje, para mim chegar ao meu resultado. No final de algumas tarefas, o telefone chega, alguém toca, manda uma mensagem para você, pedindo para você, você pode imprimir tal relatório? Olha, você pode fazer tal coisa para mim? Olha, você pode fazer aquela outra? E aí o que você fez? Você perdeu total foco naquilo que você ia praticar para alcançar a mudança. Então, para a gente conseguir obter o total foco, eu preciso aprender a dizer não, aprender a lidar mais com o não e saber falar, olha, eu não consigo fazer isso agora porque eu estou focado num projeto. Eu não posso fazer tal coisa porque eu estou focado em tal projeto. Até encontrei esses dias atrás aí com um empresário, até em Campinas, e aí até brinquei com ele, falou, e aí como é que tá, tal? Ele falou assim, tô focado agora. Você tá focado em qual projeto? Não, eu estou focado em múltiplos projetos. Ou seja, isso não existe. Não tem como você falar, eu estou focado em múltiplos projetos. Isso é uma piada. Porque ou você está focado ou não. Né? Se ele está em múltiplos projetos, ele está dando clareza que não está focado. Né? Você está trabalhando um pouquinho em cada coisa, mas não tem um foco definido. Isso é muito comum, né? Porque no nosso dia, as pessoas querem as informações dinâmicas, elas querem a resposta. Te mandou uma mensagem, já quer que você tenha lido. Te manda um e-mail, deu 2 minutos, a pessoa já está te mandando um WhatsApp. E aí, você leu o meu e-mail? Não li, não estou com o computador, não estou no escritório agora, não vi. Mas a pessoa já quer que você já esteja respondendo. Se você não respondeu ao WhatsApp em um minuto, a pessoa já está te ligando. E aí isso faz com que a cobrança seja muito grande, você tem dificuldade de dizer o não, de pedir um tempo para executar as tarefas, e aí você não tem foco. E se você não tem foco, você não muda aquilo que é prioridade na sua vida. Outro ponto muito importante, né, aqui já está no 7º ponto, as pessoas... Oi. Até um exemplo aí, que eu mesmo estou vivenciando, né? Recentemente a gente começou a estudar aí para tirar uma certificação aí que é o CFP, né? E aí você tem ali um período de alguns meses que a gente, além das aulas presenciais em si, são aí 6 horas por semana, você tem que estudar aí pelo menos mais 10 horas por semana, além dessas 6 horas, 10 a 14 horas por semana. Então, grosseiramente, alguma coisa entre 1h30, 2 horas por dia, tem que estudar, né? E é uma coisa, assim, bizarra, né? A gente até estava conversando com outros assessores que estão fazendo o curso também, a gente está tão acostumado com essa questão do WhatsApp, o e-mail, né? Então, mesmo estando em casa, né, estudando, você fica aflito de ficar, sei lá, 2 horas do lado do telefone,
do seu celular, conectado ali na internet, que você tem que usar para estudar, mas você sem ficar olhando, você fica olhando toda hora tem uma coisa nova, aí aquele momento que você separou eventualmente para ter estudado ou para ter feito a sua aula, você perdeu completamente o foco e ficou pouco produtivo aquilo que você estava fazendo, né? E aí você não consegue atingir seu objetivo final. É uma coisa, eu acho, bastante simples isso, né? Todo mundo sabe, mas é bastante desafiador, né, no meu modo de pensar a gente conseguir executar isso. Um dos professores, né, do curso, até no primeiro dia, ele falou, não, pessoal, coloquem o celular, eles estão acostumados, né, em modo avião. Imagina que você está no avião agora, você tem que pôr em modo avião e você não está conectado no resto do mundo enquanto você está fazendo isso. Ou seja, é um jeito de você se obrigar a estar mais focado, né? É bem em linha com o que você está comentando. E até vai ter uma das aulas, para quem gosta desse tema, para quem quer soluções para esse tema, uma das aulas do onboarding vai ser exatamente sobre essa parte de gestão de tempo. Eu vou passar algumas ferramentas, algumas estratégias para conseguir suprir isso, né? Para conseguir mais resultado exatamente nesse ponto, que realmente hoje em dia é um grande problema que a gente tem. E se você quer mudar alguma coisa na sua vida, começa com o foco, né? Porque é uma deficiência que a gente tem. É verdade. Vamos lá. Aí a gente está aqui no sétimo ponto, que é a questão da gente ter vergonha de pedir ajuda ou conselhos, né? Pelo fato da gente ser diferente, pelo fato de você ser uma pessoa que tem uma mentalidade fixa, você às vezes está com medo de demonstrar sua fraqueza, tem medo de demonstrar sua fragilidade, né? Você não quer pedir ajuda, não quer pedir um conselho para alguém, porque vai que eu vou pedir um conselho e a pessoa fala para mim que eu tenho que fazer exatamente o contrário do que eu estou fazendo. Vai que eu vou lá pedir uma ajuda e a pessoa meio que, poxa, mas isso é tão simples, como é que você não sabe isso? E aí, se você tem esse medo, se você tem esse receio de pedir ajuda ou conselho para as pessoas, é um sinal de que você realmente vai ter dificuldade para você mudar a sua forma de pensar. Porque você não está à vontade com o que você é. Você ainda está preocupado com o julgamento das outras pessoas. Então, essa é uma das fases difíceis das pessoas de mudar o mindset. O oitavo ponto é o medo de dizer adeus, né? Então, o medo de você desapegar, né? Isso é um conceito também muito grande, porque para quem mora às vezes em casa, principalmente, apartamento às vezes nem tanto, a pessoa é obrigada a não ter tanto apego a algumas coisas, mas para quem mora em casa, sempre tem aquele quartinho da bagunça, aquele armário que fica armazenando um monte de coisas, que aquilo vai juntando um monte de coisas, de bugiganga que você vai acumulando ao longo da sua vida, com aquele apego. Nossa, um dia eu vou usar isso, talvez eu precise disso. Nossa, mas isso é uma lembrança da minha tia de tal lugar, é uma lembrança da viagem que eu fiz para tal lugar. E às vezes é uma foto, é um porta-retrato, ou mesmo um apego emocional, um apego sentimental, às vezes realmente uma pessoa, um relacionamento, um amigo. Então tem muitas pessoas que têm muito apego emocional, sentimental ou material, né? E aí tem muito medo de se despedir, tem muito medo de dizer adeus àquilo, de desapegar daquilo. E exatamente aquilo é o que faz, às vezes, a pessoa não evoluir. A pessoa não busca outro caminho, não consegue chegar em outro caminho, porque ela tem medo, às vezes, mudar de uma cidade, aceitar uma proposta inovadora que vai ser desafiadora para ela, mudar de país. Às vezes ela desapegar realmente do local onde ela mora, das pessoas com quem ela mais convive, desapegar de alguns amigos, às vezes de infância, que às vezes só travam a pessoa, só levam ela para baixo, porque não estão com a cabeça de crescimento. Então esse medo é o que faz muitas pessoas terem dificuldade para conseguir mudar. E ficam presas naquela zona de conforto, naquele meio, por esse apego emocional, sentimental e material. O nono ponto são as pessoas quando você acha que o conhecimento é suficiente para você para ter uma transformação. Então o que quer dizer com isso? Conhecimento não é suficiente para você ter uma transformação. Não é simplesmente porque você leu um livro, porque você foi numa palestra, ou porque você assistiu essa apresentação, que você vai mudar. Não é simplesmente o fato de você ter esse conhecimento agora que vai fazer você mudar. O conhecimento sem a ação, ele é vazio. Não adianta de nada o conhecimento se você não agir, se você não fizer algo para realmente mudar. Então, por exemplo, eu sempre coloco esse exemplo.
Se eu falar para você, se eu perguntar para vocês, pô, pessoal, o que que eu preciso fazer para mim emagrecer? Todo mundo sabe que para mim poder emagrecer, eu preciso comer menos, me alimentar de forma mais saudável e fazer exercício físico. Qualquer um sabe. E é qualquer atividade. Se eu comer menos do que eu como, comer menos porcaria, me alimentar um pouco melhor, de forma mais regrada, e eu praticar exercício físico, você vai emagrecer, não tem segredo. Eu vou emagrecer tudo que eu preciso de uma vez? Não. Vai levar tempo, eu preciso me dedicar. Mas todo mundo sabe o que é preciso fazer para emagrecer. Mas quem é que consegue emagrecer? Quem é que já conseguiu emagrecer? Quem é que conseguiu esse resultado? Apenas as pessoas que realmente agem. Não adianta você ter o conhecimento. Você precisa agir. Você precisa fazer algo com esse conhecimento. Então você aprende hoje aqui que existem esses dois tipos de mentalidade. Pessoa de mentalidade fixa, mentalidade de crescimento. Pessoa que pensa, pessoa que faz. Mas só você saber isso não adianta de nada. Adianta que quando você for fazer algo na sua vida que você faz no automático, você para e pensa, poxa, será que eu posso pensar para fazer algo diferente? Por exemplo, esse exemplo que eu dei para vocês de tomar um banho. Se vocês for, o próximo banho que vocês forem tomar, vocês vão tomar banho, tem lá a opção de vocês tomarem banho no frio ou no quente. Pensem, escolham qual das ações você quer tomar. Escolha tomar banho quente, escolha tomar banho morno, banho frio. Não simplesmente vá lá, liga o chuveiro e entra debaixo. Quando alguém te pedir um copo d'água, pense quais são as ações envolvidas para um simples copo d'água, talvez. E tantas outras ações, quando um cliente seu pedir para você fazer determinada ação, o que mais você poderia fazer por ele? Para você pensar em outras coisas e não simplesmente a execução dos fatos, tá? Vamos lá, a gente está no 9º, vamos para o 10º, último ponto das dificuldades para que as pessoas têm para mudar a sua mentalidade. Arthur, Oi. só lembrando você que você não está acostumado aí, daqui a pouco vai dar quase 5 horas ali, a gente pode ir no máximo até umas 5h05, 5h10 aí, que a gente já tá estourando o nosso horário. Tá bom? Beleza, mas é 2 slides só. Então, mentalidade fixa, então são as pessoas que pensam simplesmente, eu nasci assim, eu vivi assim, eu sou assim. Elas rotulam as pessoas, né? Uma coisa muito comum das pessoas que têm dificuldade de mudar é porque ela fala assim, mas eu sou teimoso mesmo, eu sou do signo de touro. Mas eu sou teimoso, meu pai é teimoso, então não tem como eu mudar, eu sou assim mesmo, eu sou desse jeito. Mas eu sempre fui desse jeito, eu sou assim, eu fui criado dessa forma, ninguém nunca reclamou, se quiser ficar comigo é assim mesmo e é assim que eu trabalho. A pessoa que pensa dessa forma, a mentalidade totalmente fixa, ela fica totalmente restrita à mudança, não tem como ela mudar, ela evoluir. E ela quer comparar muitas vezes o sucesso dela, ela quer comparar onde ela está hoje com o passo de outra pessoa. E não existe comparação de sucesso entre duas pessoas. O sucesso é cada uma com o seu, cada um tem o seu conceito de sucesso e você não pode comparar o seu degrau 1 com o degrau 100 de outra pessoa. O que você deve buscar é sempre comparar os seus resultados de hoje com os seus resultados amanhã. O importante é que amanhã você esteja melhor do que hoje e não você querer comparar com outras pessoas. Então assim, a gente só dando pra gente dar uma finalizada, algumas frases para vocês refletirem, né? Então, para quem estiver acompanhando aí, quem estiver gostando da apresentação, para vocês anotarem algumas frases, para vocês realmente refletirem e pensarem para vocês e anotarem, escreverem. Sempre busquem, quando tiver esse tipo de apresentação, anotar algumas informações de alguns insights que vocês tenham durante essa apresentação, para vocês realmente documentarem isso e vocês se avaliarem, vocês notarem o que passou na cabeça de vocês. Será que você pensa ou você faz? Qual dos dois tipos de pessoa você é, depois de toda essa explicação? Quem são os seus mentores? Eu sempre aconselho a todo mundo, tenha mentores, tenha aquela pessoa de sucesso que tem os resultados que você quer ter. Qual é a pessoa que já tem os resultados que você busca ter, que você gostaria de ter? Porque ela trilhou algum caminho para alcançar aquele resultado. O que é que você tem a aprender com ele? Então tenha mentores. Você está satisfeito com os resultados que você obtém hoje? Você está satisfeito com os seus resultados hoje no seu trabalho, no seu dia a dia? Se você não estiver satisfeito, você deve ter uma ideia de o que é que você precisa fazer para mudar. O que é que você precisa fazer
para alcançar resultado diferente, para alcançar um resultado melhor, se você não está satisfeito. Se você está satisfeito, não tem o que a gente fazer. Mas se você não está satisfeito, o que é que você pode fazer para mudar? O que de diferente? Quem são as pessoas com quem você mais convive? Né? Então, aquele ponto que eu passei para você no slide anterior. Quem são essas pessoas? O que elas fazem? O que elas executam no dia a dia? Quais são as coisas que elas buscam ter conhecimento? Que tipo de coisa? Onde elas convivem? E um ponto muito importante, que é muito individual para cada um. Quais são os traumas que você viveu que te limitam a tentar novamente? Igual esse exemplo que eu dei para vocês, de um cliente meu que, no caso, ele, na infância ele caiu da escada e ele não entendia por que ele tinha medo de altura, por que ele tinha medo de degraus. Mas isso foi uma âncora dele lá do passado. Qual foi o trauma, talvez, que você passou que possa estar limitando o seu crescimento? Será que às vezes você não lida bem com pessoas? Será que você não lida bem às vezes com um relacionamento? Será que você não lida bem às vezes com seu filho, com sua esposa, com algum colega no trabalho? Porque a forma de pensar, algo te trava a lidar com aquela circunstância, com aquela situação, com um determinado tipo de problema? Sempre existe algumas travas, né? Alguns traumas que a gente viu que nos travam de tentar novamente, de buscar resultados e ir além. E aí, para mim finalizar para vocês, eu sempre gosto, ao final de cada apresentação, isso é uma coisa individual, eu vou deixar embaixo aí o meu contato para vocês, tá? Então, para quem quiser ter alguma dúvida, quiser ter algum tipo de avaliação, ou mesmo um feedback meu, tá? Eu sempre vou passar para vocês no final de cada apresentação algumas tarefas que são muito importantes que vocês façam. Tenham um caderno, anotem, tenham um tempo para vocês pararem e fazerem isso. É uma coisa tão simples, muito simples. Vocês não vão perder aí mais que 10 minutos para poder fazer essas tarefinhas, mas que pode fazer muita diferença na vida de vocês, nos resultados dos próximos meses, das próximas semanas, tá? Garanto para vocês. Para você, o que é mais importante? Uma independência financeira ou ter bons relacionamentos? Será que é melhor você ter sonhos próprios ou você aderir às convenções sociais? Será que é melhor você ter o seu sonho próprio ou você se moldar aos sonhos de talvez do seu cônjuge ou da sua família ou dos seus colegas de trabalho? O que é melhor para você? Que tipo de lembrança você gostaria de ter quando você estiver velho, quando você envelhecer? Quais são as lembranças que você gostaria de ter? Imagina você numa cadeira de balanço pensando no seu passado. O que você gostaria de estar lembrando hoje que você viveu quando você era mais jovem? E um detalhe é, quais são os seus 10 mandamentos? Então eu sempre coloco as 10 regras. Se fosse para você educar seu filho, se fosse para você dizer para o seu pai, ou para alguma pessoa que você gosta, os 10 ensinamentos que você teve na vida, os 10 pontos que meu, isso é primordial para você saber, para você conhecer, para você levar para a sua vida. Quais são os seus 10 mandamentos? O que você diria para um filho seu? Meu filho, aprenda isso, isso, aquilo. Quais são os seus 10? E aí, uma tarefinha simples para vocês, simplesmente vocês listarem 10 pessoas com quem você mais convive no seu dia a dia. Dentro dessa lista, eu geralmente peço para tirar as pessoas de primeiro grau, né? No caso, esposa, filho, pai, mãe, se você mora com eles, porque aí não vale, porque já são pessoas já da família. Mas fora eles, quem são as 10 pessoas com quem você mais convive? Colega de escola, colega de trabalho, colega que mora junto com você e tal. Quem são? E o que essas pessoas fazem para te atrair? Por que é que você gosta? Por que é que você anda com cada uma dessas 10 pessoas? Tenha isso em mente e descreva isso, escreva realmente no papel. Certo, pessoal? Essas são as duas tarefas que eu ia passar para vocês. Igual eu comentei com o Eduardo no começo aí, algumas recomendações literárias para quem quiser estudar um pouco mais, quem quiser saber um pouco mais, ou mesmo as referências de alguns estudos e os autores, tá? Então são basicamente esses 3 livros. O Poder do Hábito, Charles Duhigg, autor. O Mindset, Carol Dweck. E Os Segredos das Mentes Milionárias, que é T. Harv Eker. Tá? Então são esses 3 autores que têm muito conteúdo. Então eu recomendo muito para quem gosta de ler, pelo menos escutar um resumo, um audiobook ou ver um resumo na internet. Vale muito a pena e com certeza pode mudar a vida de vocês. Para mim mudou muito todo esse treinamento, todo esse conteúdo. E aplicando, né? Conhecimento sem ação é muito vazio. Pessoal,
Mindset é isso aí, né? Uma coisa da gente, né, repensar aquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes a gente está replicando algo que aconteceu no passado e não tem muita lógica. O ano não é nada produtivo da nossa vida, muitas vezes. Então, só que mudança, como o Arthur disse, é uma coisa que a gente tem que estar disposto, né, a enfrentar a eterna dificuldade que é a gente fazer ajustes mais profundos na nossa vida. Todos nós, né? Não há uma pessoa que não tenha ouvido isso que não tem espaço para melhorar algo na sua vida. Isso é eu, com certeza, e todos nós. Então, se todo mundo tiver a mente aberta, um pouquinho que a gente consiga melhorar em prol daquilo que a gente acha importante para cada um de nós, sem dúvida nenhuma que foi um passo positivo. Hoje foi só sobre mindset e treinamento, mas ao longo dos próximos meses outros elementos vão ser colocados e discutidos com vocês. E nesse sentido é igual estudar ali para o CFP. Tem lá uma pilha de exercícios para você fazer. Ninguém vai me cobrar se eu fiz o exercício ou não, certo? Sou eu comigo mesmo, se eu fiz exercício ou não fiz exercício. E assim com todo mundo. É a mesma coisa agora com o Arthur. Ele colocou dois exercícios bem simples ali para a gente ir colocando no papel. Isso faz parte de um contexto maior depois, ao longo dos próximos meses. Ninguém vai te cobrar se você vai fazer ou não vai fazer, tá certo? É uma questão de você com você mesmo. Sem dúvida, é uma coisinha bem simples, bem sucinta, de pouquíssimos minutos, mas na somatória de todas elas, ao longo do ciclo, é para todo mundo. Espero que todos acabem gostando, tá? Então, nenhum questionamento mesmo aí, só alguns elogios aí. Só isso. Então, beleza, pessoal. Arthur, obrigado aí pelo seu Beleza? tempo. No mês que vem você estará aí presente novamente para continuar aí seu trabalho. Espero que todos tenham gostado. Obrigado aí pelo tempo e a paciência de todo mundo. Arthur, muito obrigado. E bons negócios ali para todos. Bom resto de semana para todo mundo. Até mais.